Você tem certeza de que as aves que vê todos os dias são tudo o que existe na Terra? Escondidas em regiões isoladas, ainda existem espécies de aves tão estranhas que parecem ter saído da pré-história ou de um filme de ficção científica. Desde bicos gigantes e sons semelhantes a rajadas de metralhadora até garras assustadoras. Hoje, vamos conhecer as 15 aves mais estranhas do planeta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e escrever um comentário se você gosta dessas descobertas. Número 1. Bico de sapato, Balaeniceps rex. O bico de sapato, Balaeniceps rex, é uma das criaturas mais misteriosas e com aparência mais pré-histórica ainda existentes na Terra. Essa enorme ave é encontrada principalmente em grandes áreas de pântanos, lagos e zonas úmidas de água doce, remotas e isoladas da África Oriental, com populações concentradas em países como Uganda, Sudão do Sul e Zâmbia. O que imediatamente chama a atenção de qualquer pessoa que a observa é sua enorme cabeça, cercada por um gigantesco bico marrom amarelado, cujo formato lembra um sapato. Essa estrutura impressionante não serve apenas para criar sua aparência incomum. Seu bico possui bordas afiadas e uma ponta curva semelhante a um gancho extremamente poderoso, especialmente adaptada para executar uma técnica de caça mortal. A ave pode permanecer completamente imóvel durante horas dentro da água, escondida entre juncos e vegetação, até detectar uma presa. Em uma fração de segundo, ela concentra todo o peso do corpo para capturar grandes peixes, como peixes pulmonados, além de rãs, cobras d'água e até mesmo filhotes de crocodilo, podendo, em algumas situações, praticamente cortar a presa ao meio de uma só vez. No entanto, o que realmente torna o bico de sapato tão misterioso é seu comportamento vocal. Ao contrário de muitas aves que produzem cantos melodiosos ou chamados comuns, essa espécie se comunica batendo as duas partes do bico uma contra a outra. Quando a parte superior e a inferior do enorme bico se chocam com velocidade e intensidade impressionantes, produzem um som extremamente alto que ecoa por toda a planície alagada. Esse poderoso som mecânico possui uma precisão impressionante, lembrando uma rajada contínua de uma metralhadora pesada. O som costuma ser utilizado para marcar território, comunicar-se com outros indivíduos e durante a época de reprodução. Ele rompe o silêncio do pântano e deixa uma impressão inesquecível nas poucas pessoas que têm a sorte de observar essa ave em seu habitat natural. Número 2. Pavó de pescoço pelado, Cephalopterus penduliger. Esta é uma das aves mais singulares da região neotropical, encontrada exclusivamente no ecossistema do Chocó, distribuído pelas florestas úmidas, nebulosas e densas do oeste da Colômbia e do Equador. A espécie se destaca por uma diferença extremamente marcante entre machos e fêmeas, sendo o macho aquele que apresenta as características corporais mais estranhas e impressionantes. No topo da cabeça, ele possui uma crista de penas escuras bastante chamativa, curvada para frente, parecendo um guarda-chuva ou uma sombrinha. Porém, sua característica mais estranha é uma longa estrutura carnosa e cilíndrica, semelhante a uma barbela, que pende no centro do peito. Essa estrutura é completamente coberta por penas pretas, curtas e densas, podendo atingir até 35 centímetros de comprimento. Durante a maior parte do ano, a barbela permanece retraída, facilitando o voo e os movimentos da ave entre os galhos altos da floresta. Sua alimentação é composta principalmente por frutas grandes, insetos e pequenos lagartos. A verdadeira apresentação acontece durante a época de reprodução, quando os machos se reúnem em locais específicos da floresta, conhecidos como leque, para competir pela atenção das fêmeas. Para iniciar o ritual de corte, o macho infla a barbela diante do peito por meio de bolsas de ar internas, fazendo com que ela se estenda completamente, criando uma aparência extremamente impressionante. Ao mesmo tempo, ele abre sua crista sobre os olhos e produz um som extraordinariamente estranho, um gemido grave, de frequência muito baixa, profundo e ressonante, semelhante ao som de uma trompa de caça ou ao mugido de um touro. Esse som, com seu longo comprimento de onda, consegue atravessar a vegetação extremamente densa e a neblina constante de seu habitat, permitindo que a presença do macho seja percebida a grandes distâncias. Número 3. Casuar do Sul, Casuarius casuarius. O casuar do sul, Casuarius casuarius, é uma das maiores aves vivas, com um corpo robusto e uma aparência assustadora.
Ele ocorre naturalmente nas densas florestas tropicais do norte da Austrália, da Nova Guiné e das ilhas próximas. As fêmeas podem pesar mais de 60 kg. Essa ave que não voa possui uma plumagem preta, espessa e com textura semelhante a cabelos, funcionando como uma espécie de armadura natural que protege o corpo contra galhos e espinhos presentes na vegetação rasteira. A cabeça e o pescoço não possuem penas. Em seu lugar, há uma pele de coloração azul intensa e vermelho vivo. Duas grandes áreas vermelhas pendem do pescoço, tornando sua aparência ainda mais impressionante e intimidadora. No topo da cabeça existe um grande capacete ósseo coberto por queratina. Essa estrutura ajuda a proteger o crânio enquanto a ave corre em alta velocidade através da floresta. Entretanto, sua característica mais perigosa está nas pernas. Suas poderosas pernas possuem 3 dedos, sendo que o dedo interno apresenta uma garra extremamente afiada, semelhante a uma adaga, que pode atingir até 10 centímetros de comprimento. Ela é capaz de provocar ferimentos graves ou até fatais em predadores e em qualquer animal que invada seu território. Além de sua força física, o casuar também possui um sistema de comunicação extremamente incomum no mundo animal. Seus sons são compostos por rosnados ou vibrações graves de frequência extremamente baixa, próximas ao limite inferior da audição humana e podendo até entrar na faixa do infrassom. Para produzir esses sons profundos e vibrantes, a ave expande bolsas de ar internas em seu corpo, criando vibrações sonoras que se propagam intensamente pelo solo da floresta. Essas baixas frequências desempenham um papel importante em sua sobrevivência. As ondas sonoras de longo comprimento de onda conseguem atravessar árvores e vegetação densa sem sofrer tanta dispersão, permitindo que o casuar do sul marque seu território e se comunique com outros indivíduos a grandes distâncias. Número 4. Ave do paraíso de Wilson, Cicinurus respublica. A ave do paraíso de Wilson, Cicinurus respublica, é uma das verdadeiras joias ornamentais do mundo das aves. Essa pequena ave ocorre naturalmente apenas nas ilhas de Vaigeu e Batanta, na região da Papua Ocidental, na Indonésia. Apesar de seu tamanho minúsculo, com apenas cerca de 16 centímetros de comprimento, o macho apresenta uma combinação de cores tão intensa e contrastante que parece desafiar as próprias leis da natureza. Suas costas exibem um vermelho vivo e brilhante, enquanto a região do pescoço apresenta uma marcante coloração amarela. No peito, há uma área de penas verde esmeralda iridescentes, que refletem os poucos raios de sol que conseguem atravessar a densa cobertura da floresta. Entretanto, a característica mais impressionante está na cabeça. Ali existe uma grande área de pele completamente sem penas, em um tom azul turquesa elétrico extremamente vibrante, cercada por finas linhas de penas pretas. Essa coloração é tão intensa que dá a impressão de que a ave está emitindo sua própria luz, permanecendo extremamente chamativa mesmo na sombra do chão da floresta. Além disso, sua cauda possui 2 penas centrais extremamente longas, em grande parte sem barbas, que se curvam simetricamente para os lados, formando 2 espirais perfeitas. O comportamento dessa ave durante a época de reprodução é uma verdadeira demonstração de precisão absoluta. O macho cuidadosamente limpa uma área no chão da floresta, removendo folhas secas, galhos e qualquer objeto que possa atrapalhar seu palco de cortejo. Quando o terreno está preparado, ele pousa em um galho baixo e começa a emitir seus chamados. Esses sons consistem em uma sequência de assobios agudos e ressonantes, com tons progressivamente mais altos, intercalados por estalos rítmicos produzidos pelo bico. Esses sons não servem apenas para estabelecer rigorosamente os limites de seu território diante de outros machos, mas também para atrair as fêmeas da região, convidando-as a descer até o palco cuidadosamente preparado, onde terá início uma complexa dança de cortejo. Número 5. Araponga branca, Procnias albus. A araponga branca, Procnias albus, é uma das aves mais impressionantes que vivem nas copas das florestas do norte da Amazônia, encontrada na Venezuela, Guiana, Suriname e no norte do Brasil. Essa espécie apresenta um forte dimorfismo sexual, sendo o macho dono de uma aparência impossível de confundir. Sua plumagem branca e brilhante contrasta intensamente com os olhos escuros e as pernas acinzentadas. Ele também possui uma estrutura incomum chamada carúncula, formada por uma faixa de tecido escuro decorada com pequenas penas brancas, que pende diretamente da base do bico superior.
Durante a época de reprodução ou quando a ave abre o bico para emitir seus sons, essa estrutura pode se alongar consideravelmente. Já a fêmea apresenta plumagem verde-oliva com discretas listras amareladas na região do ventre, permitindo que ela se camufle perfeitamente entre as folhas enquanto protege o ninho. A característica mais famosa dessa espécie é sua capacidade de produzir sons extremamente altos. Ela é considerada uma das aves com o canto mais potente já registrado no mundo animal. Seu chamado pode atingir cerca de 125 decibéis, um nível de pressão sonora que pode ultrapassar o limiar de dor para os seres humanos. Esse volume é comparável ao ruído de um motor de avião comercial durante a decolagem a curta distância ou ao som de uma motosserra pesada em funcionamento. Para produzir um som tão assustadoramente poderoso, o macho possui uma musculatura abdominal especialmente espessa e desenvolvida, funcionando como uma espécie de trompete natural. Seu chamado não é nada melodioso. Trata-se de um som agudo, seco, metálico e extremamente intenso, semelhante ao impacto de um pesado martelo golpeando uma bigorna de ferro. Esse chamado ensurdecedor é utilizado pelos machos para atrair as fêmeas mesmo a centenas de metros de distância em meio à floresta densa, além de desafiar outros indivíduos que ousem invadir seu território. Número 6. Podargo australiano, Podargus strigoides. Podargus strigoides é uma das aves noturnas mais fascinantes do continente australiano, encontrada em grande parte da Austrália e também na ilha da Tasmânia. Embora frequentemente seja confundido com uma coruja por causa dos grandes olhos amarelos e de seus hábitos de caça noturnos, ele pertence, na verdade, a uma ordem completamente diferente de aves e está mais relacionado aos bacuraus. Esse animal é considerado um verdadeiro mestre da camuflagem no mundo das aves. Sua plumagem apresenta uma combinação extremamente sofisticada de tons cinzentos, marrons e pretos, com pequenas marcas que reproduzem quase perfeitamente as cores e a textura da casca das árvores de eucalipto. Durante o dia, o podargo permanece rígido e completamente imóvel sobre um galho, esticando o corpo e apontando o bico diretamente para o céu. Essa técnica de camuflagem é tão eficiente que a ave praticamente desaparece diante dos olhos de predadores e observadores ocasionais. Ela parece ser simplesmente uma continuação natural de um galho quebrado ou de um tronco seco. Mas, quando o anoitecer chega, seu comportamento muda completamente. Com uma boca extremamente larga e um bico robusto cercado por delicadas penas sensoriais, o podargo se transforma em um caçador eficiente, capturando grandes insetos, rãs e pequenos roedores no chão da floresta. É também nesse momento que ele rompe o silêncio absoluto do dia para se comunicar. Seu chamado não é um som agudo como o de muitas aves de rapina, mas sim um zumbido grave, profundo, monótono e repetitivo. O som é produzido em sequências contínuas, vindo do fundo da garganta e ecoando incessantemente pela escuridão da floresta. Esse chamado de ritmo constante e baixa frequência é utilizado pelos casais para manter contato durante a noite, ao mesmo tempo, estabelecer discretamente os limites de suas áreas de caça. Número 7. Cacapo, Strigops abruptilus. O cacapo, Strigops abruptilus, é uma das aves mais extraordinárias e ameaçadas do planeta. Endêmica da Nova Zelândia, essa fascinante ave detém o título de único papagaio do mundo completamente incapaz de voar, além de ser também o papagaio mais pesado, com machos adultos podendo chegar a aproximadamente 4 kg. Após milhões de anos de evolução em ilhas sem mamíferos predadores, o cacapo desenvolveu uma série de adaptações únicas. Suas asas foram reduzidas e passaram a funcionar principalmente como ferramentas de equilíbrio durante a escalada, enquanto suas pernas se tornaram extremamente fortes e musculosas, transformando-o em um excelente escalador terrestre. Sua plumagem verde musgo, misturada com tons de amarelo e preto, proporciona uma camuflagem perfeita no chão da floresta. O cacapo possui hábitos exclusivamente noturnos. Seu rosto também apresenta um delicado disco de penas semelhante ao rosto de uma coruja, funcionando como uma espécie de estrutura para direcionar os sons e ajudá-lo a captar ruídos fracos na escuridão da floresta. Infelizmente, a introdução de mamíferos predadores invasores levou o cacapo à beira da extinção. Atualmente, ele sobrevive apenas em ilhas livres desses animais nocivos, protegido por um rigoroso programa de conservação. Seu sistema reprodutivo também é tão estranho quanto complexo.
Durante a época de reprodução, os machos se reúnem em áreas específicas e escavam pequenas cavidades semiesféricas no solo, conhecidas como bacias de ressonância. Ao permanecer dentro dessas cavidades, eles inflam bolsas de ar no peito e produzem sons vibrantes, profundos e de frequência extremamente baixa. Esse som grave reverbera nas paredes da cavidade, transformando o pequeno buraco no solo em um amplificador natural. Como resultado, as vibrações se propagam rente ao chão e podem ser ouvidas a vários quilômetros de distância, ajudando as fêmeas a encontrar o caminho através da densa floresta noturna até o local onde o macho realiza seu impressionante ritual de cortejo. Número 8. Oatzin, Opisthocomus oasin. O Oatzin, Opisthocomus oasin, também conhecido por diferentes nomes em várias regiões, é uma das aves mais misteriosas e evolutivamente mais distintas do mundo. Ele é o único membro sobrevivente da ordem Opisthocomiformes. Essa ave peculiar vive exclusivamente em pântanos densos, florestas alagadas e áreas de águas lentas das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, na América do Sul. Em termos de aparência, possui um corpo esguio, plumagem em tons de marrom amarelado e castanho, além de uma pequena cabeça coroada por uma crista de penas erguida. Seus olhos vermelhos intensos estão inseridos em um rosto coberto por uma área de pele nua azulada, criando uma aparência extremamente incomum. A característica anatômica mais famosa da espécie aparece justamente nos filhotes. Logo após nascerem, eles possuem duas garras funcionais na extremidade de cada asa. Esse mecanismo estranho lembra diretamente aves pré-históricas fossilizadas, como o Archaeopteryx. Graças a essas garras, os filhotes conseguem agarrar-se e subir pelos galhos quando caem na água para escapar de predadores. Curiosamente, essas garras desaparecem completamente quando a ave atinge a idade adulta. Outra característica evolutiva impressionante do Oatzin está em seu sistema digestivo único, praticamente diferente do de qualquer outra ave. Como sua alimentação é composta quase exclusivamente por folhas fibrosas e plantas aquáticas, ele desenvolveu um sistema de fermentação bacteriana no papo e no esôfago, semelhante ao sistema digestivo de animais ruminantes, como as vacas. Esse lento processo de decomposição química faz com que seu corpo produza um odor forte e sulfuroso, bastante semelhante ao cheiro de esterco. Curiosamente, esse odor desagradável acaba ajudando a afastar os seres humanos da caça desses animais. Condizente com sua natureza primitiva, o canto do Oatzin também está longe de ser melodioso. Ele produz uma série de sons ásperos, roucos e guturais, utilizados para manter a coesão do grupo em meio às densas florestas alagadas. Número 9. Pombo coroado de Vitória, Goura Vitória. Goura Vitória é uma criatura realmente espetacular, ostentando o título de maior e mais pesado pombo ainda existente. Ele habita as florestas tropicais de terras baixas e áreas de florestas alagadas da Nova Guiné e de algumas ilhas próximas. Essa ave predominantemente terrestre pode atingir o tamanho aproximado de um peru de porte médio, chegando a pesar até 3,5 kg. Sua aparência quebra completamente a imagem tradicional de um pombo. O corpo é coberto por uma plumagem densa e elegante em tons azul acinzentados escuros, que contrasta harmoniosamente com o peito de tonalidade arroxeada ou marrom avermelhada. Entretanto, sua característica mais impressionante é a majestosa crista sobre a cabeça. Trata-se de um leque vertical de penas com pontas triangulares azul claras, perfeitamente contornadas de branco, criando uma aparência sofisticada que lembra uma delicada renda ou uma verdadeira coroa real. Apesar de seu tamanho imponente, o pombo coroado de Vitória é uma ave dócil e passa grande parte do tempo no chão da floresta. Ele caminha tranquilamente em busca de frutas caídas, sementes e insetos. Seu comportamento vocal também é tão peculiar quanto sua aparência. Ao se comunicar com outros membros do grupo ou durante os rituais de cortejo, o macho costuma inclinar a cabeça seguindo um determinado ritmo. Essa ave não produz o tradicional arrulhar comum em muitas espécies de pombos. Em vez disso, produz um som oco, grave, abafado e extremamente profundo, que parece vibrar próximo ao solo. Esse som de baixa frequência lembra o eco produzido por batidas repetidas em um tambor de madeira tradicional ou o ruído gerado ao soprar pelo gargalo de uma grande garrafa de vidro. É uma vibração grave que parece surgir das profundezas de uma caverna, atravessando facilmente a densa vegetação rasteira da floresta. Número 10.
Ave lira soberba, Menura novaelolandiae. Menura novaelolandiae é uma das maravilhas evolutivas mais impressionantes do continente australiano, encontrada naturalmente nas densas florestas temperadas e florestas úmidas do sudeste do país. Com hábitos predominantemente terrestres e tamanho semelhante ao de um fazão, o macho dessa espécie possui uma das estruturas ornamentais mais impressionantes do mundo animal. Trata-se de uma cauda formada por 16 penas especialmente modificadas. Quando abertas e erguidas ao redor do corpo durante a época de reprodução, elas assumem exatamente o formato de uma lira, o antigo instrumento musical de cordas. Entretanto, sua fama mundial não vem apenas da aparência, mas principalmente de seu extraordinário sistema de produção vocal. Essa ave possui uma siringe, o órgão responsável pela produção dos sons, extremamente complexa, poderosa e flexível. Graças a ela, apresenta uma capacidade de imitação sonora praticamente incomparável na natureza. O canto da ave lira é verdadeiramente uma obra-prima da engenharia acústica. Durante a época de reprodução, o macho sobe em pequenos montes de terra que ele próprio constrói no chão da floresta e começa sua apresentação. Seu repertório sonoro não se limita à reprodução extremamente precisa dos cantos, chamados e sinais de alerta de dezenas de outras espécies de aves que vivem no mesmo ambiente. Ele também consegue incorporar ao seu repertório sons mecânicos e artificiais produzidos pelos seres humanos que escuta ao seu redor. Com uma precisão impressionante, pode imitar o som de motosserras utilizadas por madeireiros, buzinas e alarmes de automóveis, o choro de bebês, disparos e até mesmo os sons de mecanismos e obturadores de câmeras. Essa extraordinária capacidade de imitação é utilizada como uma verdadeira demonstração de força e inteligência para impressionar as fêmeas. Número 11. Galo da Serra Andino, Rupicola rupicola. Rupicola rupicola é uma das aves florestais de aparência mais espetacular e marcante do norte da América do Sul, encontrada principalmente ao longo do escudo das Guianas, na Venezuela, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A espécie apresenta um dimorfismo sexual extremamente evidente. As fêmeas possuem uma plumagem marrom escura e discreta, que permite uma camuflagem perfeita entre as rochas e os locais de nidificação feitos de barro. Já o macho parece uma verdadeira explosão de cores. Seu corpo é coberto por uma plumagem laranja neon extremamente vibrante, combinada com penas macias nas asas e uma faixa escura marcante na região da cauda. Sua característica anatômica mais distintiva é uma crista semicircular, achatada e permanentemente erguida sobre a cabeça. Ela se estende para frente a ponto de quase cobrir completamente o bico, criando uma silhueta única e facilmente reconhecível. O comportamento social dessa espécie é um verdadeiro espetáculo da natureza. Durante a época de reprodução, os machos se reúnem em áreas abertas no subbosque, geralmente conhecidas como leque, localizadas próximas a grandes formações rochosas ou cavernas. Ali, cada macho defende ferozmente uma pequena área de terra, removendo cuidadosamente as folhas secas. Quando uma fêmea se aproxima para avaliar os candidatos, os machos iniciam uma intensa competição por meio de uma série de exibições visuais estáticas e dinâmicas. Eles inclinam a cabeça, eriçam as penas e mudam constantemente de postura. A apresentação também é acompanhada por um sistema vocal extremamente barulhento e caótico, composto por gritos roucos, assobios agudos e um som mecânico característico, estalos secos, fortes e repetitivos produzidos quando os machos batem as duas partes do bico, rompendo completamente o silêncio da floresta. Número 12. Argus grande, Argusianus argus. O Argus grande é uma das aves mais majestosas e misteriosas que vive nas densas e inacessíveis florestas tropicais do Sudeste Asiático, especialmente na Malásia, Sumatra e Bornéu. Embora seu corpo tenha aproximadamente o tamanho de um galo, os machos possuem penas secundárias das asas extremamente longas e desenvolvidas, decoradas com uma série de padrões circulares conhecidos como ocelos. Esses ocelos criam uma ilusão óptica perfeita, simulando olhos tridimensionais que parecem flutuar sobre a plumagem. Durante o ritual de cortejo, o macho cuidadosamente limpa um verdadeiro palco no chão da floresta, removendo uma a uma as folhas secas. Quando a fêmea aparece, ele abre suas enormes asas para frente e para cima, enquanto esconde a cabeça atrás delas, formando um gigantesco e impressionante leque circular. Esse enorme painel visual,
coberto por olhos tridimensionais que parecem se mover, foi criado para fascinar e convencer uma fêmea extremamente exigente. Condizente com sua aparência impressionante, essa ave também possui um comportamento vocal bastante característico. Por ser uma espécie tímida e difícil de observar em meio à densa vegetação rasteira, ela se comunica principalmente à distância por meio de chamados poderosos. O principal chamado consiste em uma vocalização de 2 sílabas, aguda, ressonante, capaz de viajar por longas distâncias, com um tom forte e sombrio que lembra, em certa medida, o som de um corvo. Esse chamado penetrante ecoa frequentemente a partir da área de exibição, rompendo repentinamente o silêncio da floresta tropical, ajudando o macho a estabelecer seu território diante de outros competidores e a revelar sua localização para as fêmeas. Número 13. Ibis gigante, Taumatibis gigantea. O ibis gigante é uma das aves mais raras, misteriosas e ameaçadas do planeta. Ele detém o título incontestável de maior ibis ainda existente. No passado, essa espécie estava distribuída por grande parte da Indochina. Atualmente, porém, encontra-se em situação criticamente ameaçada, com uma população global extremamente pequena, concentrada quase exclusivamente em áreas protegidas e remotas do norte e leste do Camboja. Em termos de aparência, essa enorme ave possui uma presença silenciosa e quase pré-histórica. Os adultos podem atingir quase 1 metro de altura. Sua plumagem apresenta uma coloração marrom acinzentada escura, com sutis reflexos castanhos nas asas. Já a cabeça e a parte superior do pescoço são desprovidas de penas, revelando uma pele azul acinzentada. Sua característica anatômica mais útil é o bico extremamente longo, robusto e curvado para baixo, utilizado com grande habilidade para penetrar profundamente na lama de lagoas sazonais em busca de grandes invertebrados, crustáceos, rãs e pequenos répteis. Devido ao seu comportamento extremamente tímido e difícil de observar, o ibis gigante parece um verdadeiro fantasma entre as florestas secas e decíduas e as áreas úmidas escondidas em regiões remotas. Ele se comunica principalmente por meio de um sistema de vocalizações característico, melancólico e ressonante, que domina o ambiente sonoro de seu habitat. Seus chamados consistem em sons graves, fortes e ressonantes, que diminuem gradualmente, criando a sensação de um lamento ritmado. Esses chamados são geralmente emitidos em pares nas primeiras horas da manhã ou ao anoitecer, a partir dos galhos altos onde as aves passam a noite, rompendo repentinamente o silêncio da floresta. Esse chamado territorial desempenha um papel importante na manutenção do contato entre os indivíduos em meio à densa escuridão da floresta. Dos bicos gigantes às plumagens extraordinárias e aos sons capazes de fazer uma floresta inteira vibrar, essas 15 aves mostram como a natureza pode ser surpreendente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e escrever um comentário. Nos vemos na próxima jornada de descobertas.